Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de como que a gente pode sair da corrida de ratos, beleza? Primeiro eu quero definir aqui com vocês o que é essa corrida dos ratos, beleza? E possivelmente quem está assistindo isso aqui pode ser que esteja dentro dessa corrida dos ratos. E é basicamente o seguinte, a corrida dos ratos ela consiste em você acordar cedo todos os dias, você trabalhar o dia inteiro, você chegar no fim do dia cansado, chegar ainda ter que fazer alguma coisa em casa, ainda ter que preparar a sua comida, ter que arrumar a casa, ter que fazer várias coisas, várias responsabilidades de um adulto, certo? E você vive basicamente para poder fazer isso, sem uma perspectiva de você atingir um patamar maior algum dia, sem a perspectiva de poder um dia viver além disso, ok? Então, como o nome diz, né, é como um ratinho ali na rodinha ali correndo e não chegando em lugar nenhum, beleza? Isso é a corrida dos ratos. E é possível sair dessa corrida dos ratos, tá? É bem complicado, não é fácil. Você não vai fazer isso em um mês, em um ano, em 5 anos. Vai levar mais tempo do que isso, tá? É algo que tem que ser feito como um projeto de vida, ok? E não simplesmente como uma faculdade ou outros projetos de longo prazo, certo? É algo que tem que ser um estilo de vida para você conseguir sair disso, ok? Então, primeiro estudo eu quero trazer aqui para vocês como não se afundar ainda mais dentro dessa corrida dos ratos, tá? O que você precisa fazer a princípio é você não tenha dívidas. Primeiro estudo, tá? As dívidas elas vão te afundar. Por que eu digo isso? Você começa com uma dívida ali pequena e ela vai crescendo, ela vai acumulando juros. Daqui a pouco essa dívida está consumindo metade do seu salário e aí você não tem mais como pagar ela e daí a pouco essa dívida ela já está muito maior do que se você trabalhasse nos próximos 10 anos para poder pagar ela e aí já virou uma bola de neve que você não consegue mais segurar ela. A força com que ela vem é muito maior do que a força que você exerce para poder impedir ela, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é, cara, você não pode ter dívidas. Tem duas situações onde você pode fazer dívidas, tá? A primeira é, eu tô morrendo e se eu fizer essa dívida eu não vou morrer. Então aí você pode fazer dívida. A segunda situação é, eu tenho um puta negócio que ele tá crescendo incrivelmente e eu demoraria anos para eu poder expandir isso daqui se eu continuar nesse ritmo que eu estou atualmente. Então, eu vou pegar um empréstimo que, obviamente, o negócio que eu estou, ele rende mais do que os juros do empréstimo. Dessa forma, também vale a pena fazer uma dívida, ok? Agora, se você não está em nenhum desses dois cenários, você não pode fazer dívida. Você pode na prática, né? Mas você vai se escravizar. Você vai se afundar ainda mais na corrida de ratos. Você vai chegar a um ponto em que você já nem trabalha nem só mais para garantir o seu sustento básico, né? Você trabalha para poder pagar as coisas que você já viveu no passado. Então, na prática, você vendeu o seu futuro, né? Você abriu mão ali do seu futuro para poder viver o presente. Então, isso é uma coisa que vai te destruir financeiramente, tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo é não faça dívidas. Ah, mas eu quero viajar, eu quero ir para um lugar maneiro, não sei o que. Beleza, cara, mas se você tá dentro da corrida de ratos, você primeiro precisa sair dela para depois você pensar nesse tipo de coisa, tá? O segundo ponto que
eu acho interessante a gente falar aqui para você não se afundar ainda mais na corrida do jato. Só um minuto. Beleza? O segundo ponto que eu queria comentar aqui com vocês é a questão de filhos, tá? Eu sei que as pessoas acham muito importante ter filho. Eu quero ter filhos algum dia. Mas a gente tem que entender a situação em que a gente vive, tá? Você ter o seu filho antes de você alcançar uma certa liberdade financeira vai te travar mais ainda na corrida dos ratos. Porque, gente, tá difícil se sustentar, tá difícil você mesmo ganhar um dinheiro para você poder sobreviver. Imagina você mais uma mulher e mais um filho. Beleza? Sua mulher ela pode trabalhar também para poder ajudar nas contas, mas você tem uma outra pessoa para você poder cuidar. Você vai ter que arrumar alguém para poder ficar com o seu filho se os dois estiverem trabalhando, né? Então eu acredito que o melhor é esperar para ter filhos. Vocês podem ter uma opinião diferente. Tem gente que inclusive tem motivos religiosos para ter o filho mais cedo e tal. E tudo bem, eu não tenho um problema com isso. Eu só acho que é importante que as pessoas elas estejam conscientes do que elas estão fazendo. Acho que é necessário que elas tomem as decisões sabendo o que estão fazendo, sabendo quais são as consequências, sabendo ali o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então acho que tem que estar muito bem claro na cabeça da pessoa na hora dela ter um filho, do porquê que ela está fazendo aquilo, se é realmente aquilo mesmo que ela quer. Porque se você tiver um filho, vai ficar ainda mais difícil de você sair dessa corrida dos ratos. Porque agora, além de você sustentar você mesmo, você vai ter que sustentar o seu filho também. Então, tome essa decisão com bastante consciência, entenda o que você está fazendo, saiba se realmente é aquilo que você quer, e a partir daí você se decide. Eu, particularmente, optei por não ter um filho agora. Eu espero conseguir minha liberdade financeira daqui a alguns anos, e a partir daí eu penso em ter um filho. Mas na situação em que eu vivo hoje, não tem como, não é razoável que eu tenha um filho hoje. Então, se o seu objetivo é sair dessa corrida dos ratos, faça isso com bastante cautela. Então, pensa bem no que você quer, pensa bem o que é prioridade para você, e aí você toma a sua decisão. Como eu disse, cara, não tem problema você tomar uma decisão diferente. Só esteja consciente, beleza? Só saiba o que você está fazendo. Cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas motivações, certo? Então, só saibam o que vocês estão fazendo, só entendam que isso vai complicar a situação de vocês, beleza? Ok. Então, beleza. Então, primeiro eu te ensinei como não piorar a roda dos ratos. Então, como você não ferrar ainda mais a sua situação, ok? Beleza. Agora vamos para o segundo ponto, ok? Cara, para você poder sair da corrida dos ratos, você precisa de ter excedente, beleza? O que eu quero dizer com isso? Você precisa de ganhar mais do que você gasta, ok? E eu entendo, isso é realmente muito complicado, beleza? Eu tenho plena ciência de que as pessoas que hoje elas estão dentro da corrida dos ratos, elas não estão ali simplesmente porque, eu não quero trabalhar, eu tô trabalhando pouco. Eu sei que não é isso, tá? Eu sei que é muito mais complexo do que isso, beleza? Mas existem formas sim de você alcançar isso. E a forma mais básica que eu acredito que alguém pode alcançar isso é através da busca por qualificação. Eu não falo aqui necessariamente de fazer uma faculdade, de fazer um curso de 5 anos, 6 anos, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que as pessoas elas devem buscar o que o mercado está precisando, beleza? Então, o que eu acredito que nos próximos anos pode ser profissões bem interessantes para as pessoas que estão buscando ali alguma qualificação
eletricista, pedreiro, ajudantes de pedreiro, coisas relacionadas à mecânica, pode ser mecânica de carro, coisas hidráulicas dentro de casa, encanamento, todas essas coisas. Por que eu digo isso? Eu acredito que hoje, cara, você não encontra um pedreiro, por exemplo, com menos de 40 anos, beleza? Eletricista também só vai encontrar eletricistas já mais velhos, ok? E qual que é a questão com isso? Acho que falta essa mão de obra atualmente, tá? Porque eu vou falar por mim, eu não tenho como falar por todas as pessoas, mas eu cresci em um meio em que as pessoas elas se preocupavam muito em fazer uma faculdade, tá? E fazer uma faculdade se tornou mais fácil ao longo dos anos, certo? Hoje a gente tem muito mais universidades, existem programas aí do governo, o ProUni, o FIES e não sei o quê. Hoje também tem o modelo de ensino EAD, então você consegue, dentro da sua casa, pagando uma mensalidade muito mais barata, você consegue ter acesso ali a determinados cursos, né, que não exigem ali tanta... que a parte prática, ela não é tão fundamental, beleza? Então você consegue ali fazer um EAD. E eu acredito que as pessoas elas focaram muito nisso. Elas focaram tanto nisso que elas esqueceram de outras coisas que também podem dar um dinheiro, podem dar um retorno interessante ali, mas elas preferiram focar em outras coisas, porque acho que existe uma crença no brasileiro, né, de que para você ser bem sucedido você precisa de ter uma faculdade. E eu não acho que seja bem por aí. Não estou dizendo não faça faculdade, tá? O que eu estou dizendo é, cara, antes de você pensar em faculdade, vamos primeiro sair da roda dos ratos, né? Então, antes de você pensar em querer fazer um curso superior, alguma coisa assim, busca uma qualificação mais simples, que já vai te gerar um retorno ali interessante. Então, muitos cursos técnicos que a gente tem hoje por aí, talvez você consiga ali chegar numa faixa salarial de uns 4 mil, 5 mil reais, 10 mil reais, se for uma parada muito excepcional. Então, você vai ficar rico ganhando ali os seus 10 mil reais? Não. Assim, talvez ao longo dos anos você manter esses 10 mil reais aí recebendo todos os meses e você for investindo ali a diferença e tal, beleza, talvez em 30 anos você tenha um dinheiro relevante, beleza? Mas eu acho que, primeiro de tudo, né, antes da gente pensar em atingir a riqueza, em ter um patrimônio relevante, acho que a gente tem que pensar em primeiro ter esse excedente que eu estou te falando. Então, se você ganhar aí os seus 10 mil reais, você. Não precisa de ser 10 mil, né? Vamos colocar 5 mil reais, que eu acho que é uma meta mais fácil de ser atingida. Se você ganha aí os seus 5 mil reais, contando que você não torre todo esse dinheiro, você vai ter ali um excedente. E com isso você começa a poder sair da roda dos ratos, tá? E aí, é importante eu te dizer também como que você vai fazer agora que você tem esse excedente. O que você precisa fazer para poder esse excedente ele render alguma coisa. Então, eu vou fazer uma ligação com a coisa da dívida que a gente tinha falado antes, tá? Da mesma forma que a dívida ela pode crescer ao longo dos anos, o excedente que você tem, ele também cresce ao longo dos anos. Num ritmo muito menor, tá bom? Mas ele vai crescer também. E é isso que você precisa para de fato sair da corrida dos ratos. Você precisa de pegar esse excedente e você precisa de aplicar esse excedente, você precisa de jogar esse excedente, direcionar ele para a produção, beleza? Para a produção de algo que as pessoas precisam, que as pessoas consomem, ok? Então, vamos dar um exemplo bem simples. Coca-Cola. Talvez muitos de vocês aqui consumam Coca-Cola.
Então, a Coca-Cola ela tem um negócio, beleza? Ela está direcionada ali para fazer a produção desses refrigerantes, ok? O que você pode fazer? Você pode ser um pequeno dono da Coca-Cola, tá? Como que você faz isso? Através de ações, beleza? Existem outros tipos de investimento também. Eu só queria trazer aqui a questão da Coca-Cola porque é algo que as pessoas consomem, tá? Então, só para você entender o exemplo, não é uma recomendação de investimento. Não estou dizendo comprem ações da Coca-Cola. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Para você poder ter êxito nisso que eu estou propondo aqui para vocês, você precisa de estudar. Você precisa de entender o que são os investimentos, beleza? Então, além de todas essas coisas que eu falei aqui, que você precisa fazer, tá? Você vai precisar também de estudar sobre investimentos. Você vai ter que entender os investimentos. E só a partir daí que você vai começar a ter uma certa liberdade, que você vai começar a sair dessa corrida dos ratos. Para vocês entenderem uma coisa muito importante aqui, o porquê que é importante ter esse excedente. Não sei se vocês já assistiram Futurama. Tem um episódio do Futurama que o Fry, o protagonista, ele tá precisando de dinheiro, não lembro exatamente o porquê, mas ele tá precisando lá de algum dinheiro. E ele vai no banco, no antigo banco que ele tinha o dinheiro dele. Ele vai lá e ela traz a máquina velha lá para ele poder passar o cartãozinho fudido dele lá. E aí, ele passa o cartão, aí ele, beleza, e quanto que tem aí? Ela fala, tinha $1,15, mas com a taxa de juros de 3% ao longo de 1000 anos. Ele ficou congelado por 1000 anos, né? O Fry ficou preso lá dentro da cápsula do tempo lá por 1000 anos. E aí depois ele saiu. Então, depois desses 1000 anos, esses 1,13 centavos de dólar lá que ele tinha viraram bilhões de dólares. Ele ficou bilionário, né? Então, com apenas $1, depois de 1000 anos, graças aos juros compostos, que é o quê, né? Só para vocês entenderem, suponha, eu tenho R$100 rendendo 10% ao ano, beleza? E aí, no primeiro ano, rendeu lá os 10%, então agora eu tenho 110. No segundo ano, o juro não rende sobre os R$100, ele rende sobre os 110 que eu tenho. Então, eu não vou ganhar só mais R$10, eu vou ganhar 11. Então, esse R$1 de diferença aí, ele já é juros sobre juros. Sobre juros que já tinham rendido antes, né? Então, isso são juros compostos, ele tem um grande poder para poder construir o seu patrimônio, tá? E a variável mais importante que a gente tem aqui é o tempo. Beleza, eu sei que eu e você, a gente não tem 1000 anos para poder viver, né? Mas eu só estou trazendo esse exemplo aqui porque eu quero que você entenda o poder dos juros compostos. O valor, ele não é tão importante assim. Claro que se você tem uma quantia maior, você vai chegar em valores maiores mais rápido, né? Mas se a gente tivesse os 1000 anos, bastava que a gente guardasse ali $1 e deixasse ele rendendo num tesouro da vida, que depois desses 1000 anos você seria extremamente rico, né? Então, só para vocês entenderem o poder dos juros compostos, tá? E é esse juros compostos que vai fazer o trabalho para você. É ele que vai, ao longo de 20 anos, de 30 anos, é ele que vai multiplicar o seu patrimônio, que vai fazer, vai trazer uma maior eficiência para o seu trabalho, ok? Então, você precisa de estudar, você precisa de entender o que são os investimentos, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de criptomoeda. Pode até aparecer algum lunático aí, tem vários lunáticos aí na internet que só investem em Bitcoin e eles acreditam muito que isso vai ser o que vai mudar a vida deles. E, assim, eu não sou o dono da verdade, pode até ser que realmente mude, mas eu, particularmente, acho muito difícil. Eu não acredito no Bitcoin, eu tenho os meus motivos, mas não vou entrar aqui nisso.
Se você quiser, se você tiver interesse nessa coisa, você estuda também sobre as criptomoedas, o que são as criptomoedas, por que elas têm alguma relevância, por que as pessoas gostam das criptomoedas. Eu até tenho vídeos aqui no canal, se vocês quiserem assistir, peguem aqui, assistam os vídeos que a gente tem aqui, já falou sobre isso, beleza? Mas, enfim, eu prefiro, para mim, o melhor investimento que existe é ações, negócios que produzem coisas que as pessoas desejam. É isso que aumenta de fato a riqueza, né? Na minha concepção econômica, riqueza é a utilidade econômica dos objetos ali, a maximização dessa utilidade econômica, né? Mas, enfim, não acho que convém entrar num tema dessa complexidade aqui nesse vídeo. Mas vamos fazer um resumo aqui agora então, beleza? O que tem que ser feito? Não ter dívida, beleza? Não tenha dívida. Você tá morrendo? Você tem um puta negócio que tá rendendo muito mais do que os juros? Então tu não vai fazer dívida, beleza? Tu vai, mas eu sonho tanto e, pô, quero viajar no final do ano pra praia. Irmão, beleza. Você pode fazer isso, beleza? Você pode fazer isso se você quiser, mas esteja consciente, entenda quais são as consequências desse teu ato, beleza? Você vai estar vendendo o seu futuro para poder viver o presente. Você tá ok com isso? Beleza. Você tá ok em continuar na corrida dos ratos? Beleza. Só esteja consciente das consequências dos seus atos, beleza? Agora, se você quer sair da corrida dos ratos, não vai ter dívida, beleza? Você tem dívida, você vai continuar na corrida dos ratos. Segunda coisa, filho, sua vida financeira já está resolvida? Não. Então, adia um pouco esse teu sonho aí. Mas a minha religião não permite. Pô, mas eu vi no vídeo do Guilherme Freire que tem que ter filho cedo e eu vou casar aqui com 17 anos com a minha namorada aqui de 17 anos também e a gente vai lançar um filho com 18 anos. Beleza, só esteja consciente dos seus atos. Você vai provavelmente continuar na corrida dos ratos. Ou no mínimo, você vai ter que se esforçar 4, 5 vezes mais para poder sair da corrida dos ratos. De novo, quer ter o filho? Tenha, mas esteja consciente dos seus atos e das consequências dele. Ok. Depois, o que você vai fazer? Você vai buscar uma qualificação. Tu vai buscar uma faculdade, eu tenho que fazer medicina. Não, tu vai fazer um curso técnico, cara. Tu vai pegar, tu vai fazer uma parada ali, sei lá, algo no TI, tu vai fazer algo de eletricista, vai fazer algo para virar encanador, tu vai aprender uma habilidade útil, tu vai aprender a fazer uma coisa que as pessoas precisam, beleza? Ok? E quando você tiver isso, você vai conseguir ter o excedente, cara. Finalmente você vai chegar lá. Finalmente você vai poder ter um salário ali um pouquinho melhor, uns 4, 5 mil reais, talvez um pouquinho mais, depende ali da... acho que isso vai variar muito, depende da sua capacidade de fazer o marketing, de você valorizar o seu próprio trabalho. Isso pode variar muito, tá? Mas você vai conseguir ali ter um excedente. Conseguiu o teu excedente, cara, você vai estudar. Você vai pregar a bunda ali na tela de um computador, vai ler um livro, tu vai fazer alguma coisa, tu vai estudar, tu vai entender o que é o mercado financeiro, o que são os investimentos, o que são os juros compostos, como que eles trabalham ao seu favor e como que você pode se beneficiar disso, beleza? Quando você tiver todas essas coisas, você vai ter as ferramentas necessárias para você sair dessa corrida de ratos, tá? E aí, finalmente, você vai poder ter uma vida ali com mais qualidade, você vai ter uma maior segurança financeira, você não vai deitar para dormir e ficar pensando, meu Deus, eu tenho 15 milhões de dívidas ali, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar. Então, todas essas coisas você vai evitar, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Mesmo que você não se torne uma pessoa rica, você não precisa de ser rico, beleza? Você precisa de ter uma liberdade financeira. Você precisa de... Pô, o teu patrão é um merda, beleza? Tu vai lá, tu pode falar, irmão, não quero mais trabalhar aqui. Mas como é que você vai viver? Eu tenho ali um dinheirinho guardado, uma reserva de emergência, eu vou procurar um outro trabalho, porque eu não aguento mais essa merda aqui. Você vai lá e você vai conseguir sair do seu trabalho, vai arrumar um trabalho melhor, sem passar aperto. Você não vai ter que aceitar qualquer coisa, você vai ter o poder de dizer não, beleza?
enquanto você estiver na corrida dos ratos, você não tem o poder de dizer não. É isso ou morrer de fome. E eu não acho que seja muito agradável essa segunda opção. Então, é isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje, galera. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam, se vocês discordam, se tem alguma coisa que vocês acham que é interessante de acrescentar, se eu falei alguma coisa aqui que vocês acham que é uma besteira. Comentem aí, vou tentar responder todos vocês, tá? E é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Vou tentar postar mais vídeos aqui nesse canal, quero que tenha uma frequência maior disso daqui, tá? E é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência dos senhores e das senhoras, se houver alguma. É isso. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite para cada um de vocês. Muito obrigado aí. É isso, valeu, falou.